dos vinos de Austrália, todos contaminados. Não só de Austrália, também em França, em Itália, em Portugal, em Brasil, um escândalo. E se utiliza um novo herbicida e os danos continuam igual. Buenos dias a todos ustedes. É um gosto, é um grande honor que participo dessa 16ª Conferência Regional Latino-Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação e Agricultura. Espero poder atender a vocês e receber de vocês mais informações para nosso trabalho, para nossa luta, para a construção de uma sociedade cada vez melhor. Nosso tema é um tema muito actual e importante no mundo desta crise. Quando um trabalhador sai de sua casa por seus baixos salários, buscando pan e trabalho, como em esta tela cultural de um artista rosarino de Argentina, nós temos que compreender as miradas de todos, hasta mesmo em los niños, a preocupação, a ansiedade, pero esta é a luta do trabalhador que construye el mañana. E essa é a realidade latinoamérica, del continente e del mundo, hoje, que camina a passos largos hacia um totalitarismo antissocial, despótico, e que nós vivimos nos últimos 4 anos de forma diabólica em este Brasil. Me voy al pasado y soy obligado a traer una tienda de raya. La tienda de raya que los brasileños denominan barracão, donde el patrón pagaba, pero no pagaba en moneda o dinero, pagaba en el derecho a tener una pequeña cantidad de la producción que aquel mismo campesino había obtenido en servidumbre sobre su tierra. As tendas de raja são muito famosas. Esse é o caso latino-americano típico de México. Essas eram o que se recebia nos finais para ter direito a uma porção de comida. Quando alguém dijo, el campesino tinha hambre, padecia miséria, sofria explotação, e se levantou em armas foi para obter o pão que a avidez del rico le negava. Se lançou à revuelta não para conquistar ilusórios direitos políticos que não dão de comer, sino para a procura del pedaço de terra que há de proporcionar alimento e liberdade, um lugar dichoso e um porvenir de independência. Emiliano Zapata. É importante poder dizer que hoje, quando um ninho, uma niña, começam a comer algo, não temos consciência dos riscos, nem sabemos o que foi aplicado sobre aquela fruta, alimento ou legumbre. Então, há uma precaução. E essa preocupação é com o que comemos. Se nós supiéramos o que comemos, viveríamos na mesma situação desta abejita, que tem que pôr uma máscara para não ser dizimada nas flores, onde ela vai buscar seu alimento. E não é por culpa dela que isto ocorre, é por realidade nossa. Então, quando nós temos esta mirada é fruto de aquela preocupação de Emiliano Zapata. São ninhos mexicanos de Chiapas, sem risco em seu maternal,
en su escuela. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una nueva realidad. Y eso es magnífico, poder saber que el futuro está en buenas manos. Estos niños a la izquierda son niños que trabajaban ya por 1860, 1870 en Inglaterra, Alemania, y ellos tenían una función como trabajadores. Era un limpiador de chimeneas. ¿Y por qué ellos tenían que limpiar las chimeneas? Ellos tenían que limpiar las chimeneas porque ellas son estrechas y los adultos no consiguen entrar allá adentro. Entonces, niños con 7, 9, 10 años quedavam allí adentro e saíam de allí rellenos de ojim, totalmente ennegrecidos por el ojim. Não se habla isso na televisão, na rádio, nos periódicos. Que o ojim é uma substância muito tóxica para o ser humano. E o ojim que chegava ao corpo trajo a primeira enfermedade ocupacional que afetou a los niños en Europa, principalmente en Gran Bretaña, Alemania, Francia. Y esa enfermedad fue el cáncer de escroto, el cáncer de testículo. La primera enfermedad ocupacional atacó a los niños. Y antes yo estaba en el campo hablando de los plaguicidas y de los venenos de los agrotóxicos. A la derecha, foto reciente, de 10 años, una niña huirachica, un pueblo que hace agricultura en México. Esta niña está tomando agua en un bidón de plaguicidas, más de 200 años después. Esta es la realidad de Latinoamérica, África, Asia, también Estados Unidos y también Europa. ¿Por qué? Hoy, en México, la ciencia determina estudios y descubre que 100% de la orina de estudiantes secundarios de la región de Guadalajara están excretando glifosato en su orina. ¿Qué significa eso? Que la comida que ellos comen tiene un herbicida tóxico. Usted tiene que ver la reacción que hubo de embajadores, de autoridades, de personas muy poderosas para que eso se mantenga. Cuando el gobierno dijo que no, que eso no es correcto, que hay que sustituir eso. Entonces nosotros tenemos una realidad. Y en esta realidad tenemos un contrasentido, donde el alimento que no tiene veneno es muy caro. Y el alimento que tiene veneno é para o mais humilde, como aquele ninho que limpa a chaminé, como aquele ninho que está na escola pública. Isso é dramático para nós. Então, nós temos que ter uma atitude como a de Pedro Escudeiro, argentino, bioquímico. Em 1935, o doutor Pedro Escudeiro cria em Buenos Aires un instituto para mejorar la calidad de la nutrición de los obreros argentinos. Porque ellos no tenían mucho acceso al sol, porque trabajaban de la madrugada a la noche. Y él creó una escuela, y esa escuela hoy es una profesión mundial renombrada. Las nutriólogas, las nutricionistas, que enseñan a las personas a comer. Y eso es bueno, es fantástico. Eso es bueno para la sociedad, para el humano, para los alimentos y para la organización social de los obreros. Estos son los 3 cuadrículos a la derecha. Entonces nosotros empezamos ahora a decir, ¿es posible comer sin venenos? ¿Es posible comer con salud como comieron nuestros bisabuelos y abuelos? Sí, es posible. Y esto es una feria libre distinta de una boutique o de una tienda rica donde
dos produtos sem venenos são mais caros. Na Feira Livre, o acesso é de todo cidadão. Do mais humilde obreiro, albañil, ao mais rico, todos allí estão comendo o mesmo alimento. Por quê? Porque a mesa deve igualar a todos em la cidadania. Não há democracia se todos não comemos a mesma qualidade, a mesma quantidade. E isso não é sonho. Esta foi, aún é, a maior feria livre, tianguis, como dizem os mexicanos, em el mundo. E acá saíram mais de 1.500 iguais a ella. Ella tem 40 anos já. E isso é fantástico. Pero ella generou muitíssima tecnologia contra venenos. Trajo tecnologias que 40 anos de antecipação se utilizava a natureza para controlar as pragas da própria natureza e se buscava manter o equilíbrio. Se isso agir, caldos biofertilizantes, se isso agir, o fosfito, se isso agir, o biochar. São conquistas populares de campesinos organizados, trabalhando em conjuntos com obreiros. E isso é o que faz o ITA, o que fazem vocês para ter uma alimentação. É comum que nós hagamos este exemplo, onde dois alvéolos de uma colmena, duas larvas, em um há um alimento branco denominado jalea e o outro é o alimento comum denominado miel de abeja. E vocês sabem que quando uma abejita é alimentada com miel comum, ela queda adulta, pero estéril. Quando come jalea, ella não é. Quando adulta, ella passa a ser uma que se denomina reina, não sei porquê, mas se denomina reina porque é fértil e põe huevos. Pero lo pior não é isso. Lo pior é que muitas vezes a indústria quer que a jalea não seja para todos e seja muito cara, a miel seja para os menos ricos e a miel industrial hecha artificialmente, de nome caro, de Dorea e outras, seja para os mais pobres. E assim é esta realidade. Há que cambiar isso. Porque uma abeja vive 6 anos comendo jalea. A denominada abeja obreira vive 45 dias comendo miel comum. E que ocorre com ele que come caro? Então, se nós temos uma escola pública, que deveriam comer os niños na escola pública? Caro? Deveriam comer miel? Ou deveriam ter acesso todos à jalea real? A resposta você la tiene, não no coração, no cerebro, na organização social. Isso é importante. Nós vivimos sob o mando de um louco depravado que terminou com o programa de alimentação escolar brasileiro, impedindo isso. Por quê? Então, ele vê que uma pessoa com um grupo de personagens fanáticos, com ódio, construi a destruição. E essa destruição afeta o futuro. Então, nós temos que ver que quando vemos na televisão brasileira, em Navidad, se oferecer um pollo orgânico que custa 4 vezes a 5 vezes mais caro que um pollo comum. Por que isso? Porque este pollo orgânico, as gallinas foram criadas com mais espaço, com menos veneno,
com menos medicinas tóxicas. E a pergunta é, não tem direito a maestra de baixo salário, al albañil, al trabalhador de comer um alimento de qualidade? E como vamos construir uma sociedade fraterna, harmoniosa e feliz com essa discrepância? É interessante perceber isso. É necessário organização para superar isso. E de onde surge isso? Veio usted de uma propaganda. Allí, uma empresa, arriba de um científico, Justus von Liebig. Ele inventa, descobre, cria a leite em polvo. E lá, por meio de propaganda, a leite em polvo começa a substituir a leite materna. E através de políticas públicas corruptas, a leite em polvo, isso extinguir a amamentação no pecho em quase todo o mundo. Nós não sabemos, mas Justus von Liebig também inventou os fertilizantes químicos. E aquele trabalho campesino quedou desplazado por um fertilizante, uma leite materna para a terra, também em polvo. E estes senhores, neste quadro, este quadro é um quadro alemão que diz El Consejo de los Dioses. Quem são estes deuses? São os deuses que criam produtos mercantiles para a alimentação. E estes senhores estão... E eles descobrem uma coisa fantástica, que é mesmo com empresa que produz para a alimentação, também produz para a guerra. Então, nós temos o denominado complexo industrial militar. E aí vocês vão ver uma coisa fantástica de Justus von Liebig. 3 de agosto de 2020, em Beirute, aproximadamente 1 tonelada de fertilizante químico nitrogenado explota em um depósito e desaparece metade da cidade. Fertilizante químico, uma leite em polvo da terra. E por que não se diz assim na academia? Não se diz assim na sociedade? Por la propaganda e por el poder do complexo industrial militar. Esta científica, Jane Goodall, tem quase 90 anos. E ella hizo uma reflexão pública muito estranha em 2017. Como pudimos algum dia ter creído que era uma boa ideia cultivar nossos alimentos com veneno? Isso que é uma das maiores antropólogas no mundo, uma científica. Nós teríamos que entender isso. Pero allá em 1906, 1907, Pablo Picasso compreendeu isso de forma muito linda em sua arte e pintou em sua fase azul o alimento del ciego. E o alimento del ciego é uma pessoa onde foi privada de um sentido. De todos os sentidos, lo tem de menos, a visão. Então, ele necessita o tato para poder alcançar o alimento. Pero tem paladar, tem gosto, tem olor, tem todo. Nós hoje estamos como o ciego de Picasso, mesmo com os olhos funcionando. Por quê? Porque não sabemos o que tem. Então necessitamos perceber isso. Quando Raquel Carson, em 1943, hizo a primeira denúncia contra os inseticidas usados, porque ela trabalhava em uma reserva, em Patuxent, Maryland,
nos Estados Unidos, e percebeu o desaparecimento das águilas e dos pássaros. ¿Por quê? Porque os inseticidas estavam adelgazando a cáscara de los huevos e o peso de los animais destruía isso. Ella denunciou, pero nadie se importou. Havia uma guerra, uma gigantesca guerra. Ella vai denunciar por escrito depois, em 1961. Pero por que ella hizo eso? Porque descobriu que tinha câncer em las mamas, tinha nódulos, tumores. Pero em el ano de 1959, antes de já ser su libro, houve um escândalo nos Estados Unidos que nadie lo conoce, nadie supo lo que ocorreu. O presidente em gris, a la derecha, Eisenhower, um dos homens que comandou as tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Foi o comandante máximo da guerra. Ele recebeu uma informação de uma científica que o herbicida utilizado em el mirtilo, en la zarzamora que se hacía y se hace el postre del Día de Acción de Gracias estava contaminado. E aquele herbicida havia sido aplicado 6 meses antes. Permanecia em el suelo, era absorvido e ia a la fruta. E que aquilo não podia dar, porque aquilo era extremamente perigoso. Esse é o grande escândalo de 1959. Mas lo sabe. Pero Eisenhower teve o coragem de dizer: não se pode vender isso. E houve um prejuízo gigantesco já, econômico, entre os agricultores e comerciantes de cranberries. A prensa tentou entrar na Casa Branca para ver se ele ia comer o postre. Os candidatos Nixon e Kennedy, em traje oscuro, à la esquerda, comieron durante a campanha o cranberry envenenado. Em seu último discurso, em 20 de janeiro de 1960, Eisenhower hizo uma denúncia muito forte e disse: o complexo industrial militar está tomando poder dentro da Casa Blanca e isso vai destruir a democracia dos Estados Unidos da América. Por que não se sabe isso? Kennedy, quando assumiu, nombrou a Jerome Wagner e pediu a ele que hiciera um dossiê com uma audiência pública sobre o risco dos plaguicidas. 2 anos depois, em maio de 1963, o dossiê foi feito, a audiência foi executada e o relatório traz uma frase que é incrível. O impacto negativo dos agrotóxicos é mais perigoso que os danos da bomba atômica. É triste isso. Solamente em 1968 empieza-se a fazer as proibições dos plaguicidas. Pero o que ocorreu com as fábricas obsoletas, viejas e contaminadas? Foram vendidas em América Latina, Ásia e África. Então, vocês vão ver que a leite materna tem um nível de contaminação crescente entre os países menos contaminados e os países mais contaminados, como Israel e Índia. Mirem que acá não há nenhum país latino-americano em esta lista, porque todos estão arriba disso. Eu me acuerdo que foi utilizado em Guatemala a propaganda para que as mulheres deixaram de usar a leite materna, dizendo que as vacas comiam menos de leite que ellas e que se deveria utilizar leite em polvo para os niños. Propaganda comercial. Volvemos a Picasso e Picasso nos traz la sopa. La sopa é o alimento venerado, aquele comprado na feira livre, onde campesinos levam seu amor, seu produto. Por quê? A coisa mais importante é que
denominamos industria de la alimentación. Pero el producto alimento solo puede salir de la mano de un campesino que cultiva la tierra. Y el campesino que cultiva la tierra, él, solo él, nadie más que él puede crear alimentos. Si nosotros tenemos esta percepción, vamos a entender la alianza campesino-obrera, porque uno depende del otro para se tener salud, para se tener clima, para se tener todo. La sopa que la madre entrega al niño es algo magnífico. Ese es un papá, no está le dando sopa al niño, está aplicando un veneno en el jitomate, en los tomates, y él no sabe lo que es eso. Pero cuidado, esta foto es una foto propaganda de la Organización Panamericana de Salud, induciendo que el plaguicida no es peligroso. Tarja roja. Eso es tamarón. Y el niño es el mismo hijo. Y el jitomate es la misma sopa. Es el jitomate que aqueles niños comían en el inicio de esta conferencia. En Senegal, yo estuve en septiembre de 2000 y allí en una aldea más de 70 muertos. ¿Por qué? Porque un comerciante inescrupuloso y cretino agarró un veneno tan viejo en Francia, compró en un basural, estaba almacenado há 30 anos e lo llevó a África e vendeu a los campesinos que plantam algodão na fronteira entre Senegal e Mali, allá adelante, en el desierto. Eu vi aquello. Essa é a realidade. Realidade que você pode ver em las estadísticas de las Nações Unidas de 1989. El número de intoxicados por plaguicidas em África. Em Sudão, 384.000 pessoas por ano. Tanzania, 368. Quênia tinha 350.000. A pergunta aquela que nós decimos e repetimos sempre, e quem ganha com isso? É o complexo industrial militar que vende o antídoto, que serve para a guerra e serve para o campesino. Vende veneno e vende antídoto. Vende leite em polvo e vende também o controlador de diarreia. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na fronteira com Uruguai e Argentina, no extremo sul, temos este hospital. Foi construído com dinheiro popular, recaudações. Este é o Hospital del Câncer Infantil. Os niños no Rio Grande do Sul já nascem com câncer. Algumas vezes são operados dentro do útero de la mamá, um mês antes de nascer. E todos dizem que isso é maravilhoso. Sim, para o complexo industrial militar isso é maravilhoso. Pero isso é macabro para uma família, macabro para uma sociedade. Então, só temos que volver a entender isso. La jalea real, el alimento de calidad para los niños en la escuela. ¿Cuánto vale la producción de miel? Muy poquito, casi nada. 300 millones de dólares años el valor de la miel en el mundo. ¿Cuánto vale la jalea real? La jalea real vale 50 millones de dólares, muy poco. ¿Y cuánto vale nuestra salud? Nuestra salud depende de las abejitas que van a polinizar las flores. ¿Sabe cuánto vale? 600 mil millones de dólares. Ese es el valor de las abejitas. ¿Vieron por qué se están dizimando las abejas? ¿Perciben ustedes por qué hoy los venenos más peligrosos están siendo utilizados? Venenos que não eram antes permitidos, venenos descobertos recentes,
que são muito mais tóxicos como os nicotinoides sintéticos, que são 400 vezes mais tóxicos que os mais peligrosos dos anos 70 e 60. E como se vai usar uma coisa mais perigosa? Deveria ser o contrário. Não, porque toda a investigação militar se baseia em nicotinoides sintéticos. Então, nós compreendemos agora por que os estudantes em la universidade recebem uma playera da empresa e na playera está escrito menos amor e mais glifosatos, por favor. E como imbéciles, riem, mas são utilizados como vítimas. E as técnicas são ignorantes e utilizadas como vítimas. E o governador faz parte do complexo industrial militar. Esta é a nossa realidade. É horrível isso. Então, para se ter um alimento, é necessário que o campesino sepa que o suelo também tem saúde, que a saúde do suelo representa o clima do planeta e essa saúde do suelo é feita através de micro-organismos e que esses micro-organismos que regulam o clima do planeta garantizam as cosechas e garantizam a produção de alimentos. Alimentos que vão ser transformados em uma indústria, pero que só pode ser produzido em uma terra sana, campesinos sanos e com propriedade da terra. E hoje há uma tienda de raja gigantesca, onde 4 empresas comandam a produção de alimentos em el mundo. E elas determinam que não é mais necessário democracia, que agora é totalitarismo, que não se respeita indígenas, não se respeita populações tradicionais, não se respeita a natureza. Esta é a realidade. Por isso, que quando você vai a um país e vê um vulcão, e você percebe que aquele é o renascimento, é o rejuvenescimento da terra, do suelo campesino, você comemora isso. E quando você vê o maíz que nasce em las origens daquele vulcão, já em Nayarit, como no Seboruco, e que a mazorca desse maíz, o elote, tem mais ou menos 80, 90 centímetros de comprimento, como a mão do muchacho, como colgado de mi cuello, como se fosse um jugo. Você mira uma mazorca dessa e diz, não é híbrida, não é transnacional, é uma semilla nativa, criada por los campesinos há por lo menos 8.000 anos. E que alguém agora diz que não, as semillas pertencem ao complexo industrial militar. Esta é loucura. E alguns loucos, como aquele que nós vimos, executam isso como corruptos. Se nós queremos ver bem o que é alimento, as Nações Unidas hoje diz que uma das proteínas mais saudáveis para o humano é a proteína de insetos. O povo que mais insetos come no mundo, come aproximadamente 600 espécies de insetos, pelas 1.681 determinadas pelas Nações Unidas que existem no planeta, é mexicano. Eu em México já não comi quase todos esses. Em restaurantes caríssimos. A Watley, eu não comi em Atenco 2 vezes, cercado de deputados da União Europeia. Como vou utilizar inseticidas em um país denominado México? Que loucura é essa? Como vou explicar isso a uma abuela, uma bisabuela, um ancestral ou um científico honesto e sério? Está dando de explicar, não de fazer propaganda ou fazer confissão de fé. O povo que também come mais, recolhe na natureza hongos alimento, são os mexicanos. São mais de 100 tipos distintos que se cosecham nos bosques, nos montes e nas ravinas. Pode usar fungicida onde crescem naturalmente hongos? Não poderia se usar. E por que se utiliza? E quanto vale 1 quilo de hongos? A los jujos,
a las malezas, a las arbences. Em México, um, um um platillo de ceviche de quelites cuesta muchísimo. Em la milpa sempre há quelites. Então, nós temos que entender que insetos, hongos e arbences são produtos da tarefa campesina e não risco para a natureza. Por isso que quando vocês veem Argentina entrar em crise, China entrar em crise, Estados Unidos, brasileiros desesperados, porque em essa criação de pollos, o pico de uma gallina está mais próximo à cloaca da outra do que do aire puro. Não tem animais que passam sem mover-se por la densidade. Não tem espaço para respirar, nem mover-se. Este alimento é sano, este alimento é bueno. Pollitos que hoje, em 25 dias, estão adultos. É sano isso? Qual é a diferença de uma gallinita de traspatio de 8 meses, 10 meses e um pollo de 25 dias? Há diferença? Pero essa diferença se dá em valor? Ou o modelo deveria ser para todos? Essas são reflexões. Por isso, a ciência busca e sabe o problema, pero o complexo industrial militar não lo deja resolver. Essa é a realidade hoje no mundo. Pobre ser dito. Se levantou por curiosidade, tudo que quer agir. Por quê? Porque não, os outros não queriam que ele volviera, senão eles estavam mais apretados. Essa é a realidade. E que passa? Esta é a realidade, macro-realidade em China. Edifícios com 10, 12, 18 pisos, llenos de cerdo. Cada andar tem de 8 a 12 mil cerdos. E que ocorreu em China com a peste porcina africana? Esta é a realidade. E se forem criados com saúde, com quelites, com uma relação sana, quedariam enfermos? Por isso, as políticas públicas têm que entender. Pero acá em Brasília é do contrário. Eles estão buscando que nadie tenha gallinas em traspatio, que nadie tenha árvores em traspatio, que nadie pueda comer fora, porque é um risco ter isso. Não é risco ter a concentração, a alimentação e a metodologia com que eles usam para ganhar dinheiro. Não é para produzir alimentos. Quem produz alimento é o campesino e lo produz sano. Então, se nós vemos, o ganado hoje não camina, não tem mais patas, não necessita patas. Ele recebe uma comida que pode ter viajado por lo menos 6.000 quilômetros de distância para chegar ali como pienso, como ração, como concentrado. Eu pensava que o maior feedlot, maior confinamento de ganado era brasileiro, com 170 mil cabeças. Me encontrei que o maior no mundo é um conglomerado com 600 mil cabeças. E disse, caramba, é algo absurdo isso. O que vai ocorrer? Desastre está ocorrendo. Vocês não se acuerdan, são jovens, pero el metano prende fogo. E o metano que prende fogo foi acusado de ser poluente, porque em Índia há um rebanho gigantesco que não, os hindúes não comem carne. E
Agora estamos vendo algumas coisas estranhas, desastres, porque o acúmulo de vacas é tão grande, tão grande, tão grande em inverno frio, e este metano prende fogo, e vocês viram há 2 semanas. 18, 30, 40 mil vacas explotaram, queimaram por metano. Em Estados Unidos, em Texas. E nadie falou nada 3 dias depois que passou o ruído da explosão. Por quê? Complexo industrial militar. Margaret Thatcher dizia: as fábricas britânicas poluem o aire, pero também o metano de los flatos, de los gases intestinais de las vacas, polui. E não vamos cerrar nossas fábricas. Você mira e diz que interessante, que raciocínio raro esse relacionamento do complexo industrial militar. A mesma coisa ocorre nos oceanos, criadeiros de salmões. Em el água há mais antibiótico que na farmácia. Por quê? Porque a concentração do artificial. Vamos volver a exigir qualidade, pero não, qualidade não quer dizer preço elevado. Qualidade tem que significar saúde, cidadania, organização. São coisas distintas do que estamos discutindo e trazendo a vocês. Por quê? Porque nosotros, o livro esse da esquerda disse: grandes concentrados de produção, grandes haciendas, produzem grandes pandemias. Esse livro foi escrito em 2015 por Robin Wallace, é um clássico. E este livro predice o que vai ocorrer 5 anos depois, com o Covid-19. Todos sabiam que isso ia ocorrer e que ocorreu no mundo. Quantas pessoas morreram? Em Brasil, 700 mil. Nos Estados Unidos, 700 mil. E no mundo, foram quantos milhões? O livro Coronavírus foi escrito em 2018, antes da pandemia. Já estava publicado. Por quê? Porque aquele complexo industrial sempre se antecipa quando prepara alguma coisa. Porque se sabe que vai ocorrer isso. O livro indiano saiu durante a pandemia, nos primeiros 3 meses. O livro em azul. Temos que volver atrás para entender isso. Quando, em 1900, em uma isla, em el Mar del Norte, em el Báltico, na isla de Rames, se cria um centro para estudar enfermidades de vírus e de bactérias. É um centro para produzir vacunas do Império Alemão. Quando Hitler assume o poder e o governo em Alemanha, ele transforma isso em uma área militar. E aí vocês veem Heinrich Himmler, na foto maior à esquerda. Era engenheiro agrônomo. Em médio, vocês veem também uniformado Walter Darré, ministro de Alimentos e Agricultura del Reich, também engenheiro agrônomo. Nascido em Argentina, Walter Darré. Kurt Blom, Ertraub, dos veterinários de la isla de Rim. Por quê? Eles vão preparar aquilo que os americanos vão levar para Fort Detrick, com todos os capturados na guerra. E aí abaixo vocês veem os nomes da COVID. Francis Collins, Bill Gates, Anthony Fauci. Vocês acompanharam isso? Esse é o complexo industrial militar. Quando se habla de maíz, e maíz é um grande alimento no mundo, a dádiva de los mexicanos a la humanidad. Em 1968 começou uma enfermidade muito rara em el maíz.
provocada por la tecnología del citoplasma Andrewsterio, Texas, y se perdió 5 cosechas en Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? 500.000 jóvenes se fueron obrigados a ir a Vietnam para la guerra, por falta de producción agrícola y por falta de alimento y por falta de empleo. El muchacho ese sonriente, muy rico, de una escuela militar, no fue. Se negó 5 veces. Ese es el señor Trump, el presidente de Estados Unidos. Nosotros no sabemos lo que fue la vaca loca. Vacas que eram obrigadas a comer carne de ovejas, harina de carne de ovejas enfermas. Y la enfermedad pasa de las ovejas hacia la vaca. Y cuando esas vacas están enfermas, muchas se van al rastro para matadero y allí se extraen los órganos y se hacen inyecciones de hormonas para crecer. Y esos niños australianos abajo todos murieron. ¿Por qué? Por efecto del... Entonces, el prión de la oveja pasa a la vaca y de la vaca pasa a humano, como Jacob Crefeld, una enfermedad. Si usted pregunta hoy a un joven de 20 años que fue la vaca loca, una pregunta de celular, nadie lo sabe. La propaganda del complejo industrial militar es increíble. En el café, el efecto del glifosato es ocultado y el campesino no lo sabe ver. En la naranja, la situación es igual. Y eso tiene 20 años, ¿eh? Y así queda una naranja que vivería 90 años. Hoy no vive 5. Lo mismo en las parreras. Parecen tener 300 años las parreras. No tiene 40. Por efecto del herbicida. Lo mismo en el trigo, en Canadá, en Saskatchewan. Y hoy el complejo industrial militar consiguió crear más de 600 especies de plantas mutantes resistentes al herbicida Roundup, al herbicida Paraguay y a los herbicidas, porque la naturaleza reacciona. Los vinos de Australia, todos contaminados. No solo de Australia, también en Francia, en Italia, en Portugal, en Brasil, un escándalo. Y se utiliza un nuevo herbicida y los daños continúan igual. Es así. Lo peor es que se descubrió ahora que no hay una cosecha natural, que usted puede hacer una cesárea en la plantación y cosechar con mayor seguridad. Y ahí usted ve, usted deseca el frijol, el arroz, el trigo, la cebada, la papa, el maíz, todo. ¿Y cuánto de veneno va a quedar en el pan, en la cerveza, en la leche, en el platillo o en la sangre? O en la orina del niño secundarista allá en Jalisco, México? Nosotros no sabemos, pero el herbicida utilizado para la desecación destruye la flora intestinal, el microbioma. Y al destruir el microbioma provoca desbiose, y esa desbiose destruye la salud lentamente. Entonces nosotros tenemos este residuo que bloquea los minerales estratégicos y hace desmineralizar las personas, los niños, los ancianos. Y cada vez más contamina los alimentos. Imagínese usted el residuo en una palomita, en un pororó, en una pipoca. Imagínense ustedes en el tamal, en el elote o en la tortilla. Y el calor así es. Está la ecuación arriba. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa más rara. Desde 1974, en Japón, se descubrió que en el suelo donde fue aplicado el herbicida glifosato, Roundup, los microbios buscaban destruir la molécula y no conseguían, pero formaban con el glifosato una molécula distinta
que também era herbicida, denominada glufosinato de amônio. Isso foi patentado e está sendo comercializado. Está substituindo hoje o produto. E a pergunta é: ¿es mais peligroso que o anterior? Sim, é mais peligroso. Mas o complexo industrial militar não se preocupa com risco, se preocupa com lucros. Quanto mais lucro, melhor. E nós não sabemos entender isso. Por isso, a denúncia hoje é que estes herbicidas provocam autismo. E quem disse isso são grandes científicos. E esse transtorno do espectro autista é uma ameaça à humanidade. Pero, ¿puede alguien hablar algo? No. ¿Por qué? Porque a OMS, Organismo Multilateral de Salud, o Organismo de Medio Ambiente, nenhum deles tem mais voz. O único que tem voz é a Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, unido Nações Unidas para Cooperação Econômica, OCDE. E todos querem ser parte da OCDE. São poucos os países que fazem parte da Latinoamérica. São 3. Então, vocês veem que o complexo sabe trabalhar as coisas. A tienda de Raja, hoje, é o complexo industrial militar. Esta é a realidade. E vamos ter que fazer o mesmo anterior para nos livrar disso. Essa é Covid. Essa é influência aviária. Essa é a possibilidade de um desemprego de, por lo menos em Latinoamérica, 40 milhões de pessoas por uma tecnologia que deveria ser impedida de ser utilizada. Não sabemos nem sequer o que foi a Covid. Se vocês conhecem cada nome desse, cada instituto desse, e essas pessoas, vocês quedariam com medo. E por que não sabemos isso? Porque o complexo industrial militar não permite. Então, os danos não se pode discutir. Em 1986 começou a Ronda Uruguai. A Ronda Uruguai ou Ronda Punta del Este, ela vai tratar da ordem mundial. E a ordem mundial vai chegar à conclusão que os plaguicidas não podem ser mais proibidos localmente por seus países. E que deve haver um mundo único onde todos os plaguicidas serão liberados. Esse é unido OCDE e Ronda Uruguai. Então surge a OMC. E hoje no mundo, todas as leis que existiam, como em Rio Grande do Sul, como em Brasil, foram proibidas. E não se pode fazer nada contra essas empresas. Então, temos que saber que na cerveja alemã há glifosato. E que passa? Continua havendo. E na leite materna americana há 4 a 10 vezes mais que na cerveja alemã. E o que continua havendo? Continua normal, é assim. E caso autismo, não há problema. E a miel alemã, essa é a antiga ministra de Agricultura de Alemanha. E a miel alemã há 170 vezes mais glifosato. De lo permitido pelo governo alemão. E o que ele já pode fazer? Não pode fazer nada. E continua havendo. E se continua assim. Então, cresce o autismo, crescem as infecções renais, crescem as intoxicações, cresce todo e destrói as bactérias dos intestinos. E isso não é mais uma questão humana. Isto começa a alterar as lluvias da Amazônia para a Patagônia e sul de Brasil. Em África, o mesmo. Em Norte-América, o mesmo. Em Ásia, o mesmo. Então, nós chegamos à conclusão. Uma científica venezuelana que trabalha nos Estados Unidos descobre que os indígenas que comem comida pura allá de los Yanomamis, na fronteira de Venezuela com Brasil, eles têm a mais biodiversa base microbiana em seus intestinos. E que isso significa uma riqueza gigantesca para a humanidade e para a saúde. Nós não sabemos a importância disso. Eles comem de forma natural e sim esta tecnologia nossa. Então,
terminando já, eu lhes perguntaria a vocês, se temos 4,8 mil milhões de anos de evolução da vida, por que continuamos todos os dias eliminando, excretando uma quantidade de fezes? E por que nessas fezes há muita energia não aproveitada por nós outros? E que nestas fezes há uma quantidade gigantesca de micro-organismos vivos, seja del bovino, seja del caprino, del suino, seja das aves, seja del pañal del bebê, nosso hijo, nieto, bisnieto. É sencillo. É que a vida não pode ocorrer, não pode sofrer risco de extinguir-se. Então, nossa função é estar sempre sembrando e ressembrando esta matéria orgânica, ressembrando esta vida para que ela já pueda manter-se. É por isso que temos pañales llenos. Por isso não é uma involução, ao contrário, uma superevolução de garantia. É um fenômeno importante de se ter. Por isso que é importante estudar esta dieta e fomentar. Por isso que quando trabalhamos com campesinos, vemos a importância de ter um suelo com saúde e hacemos esta saúde para ter um clima e um clima perfeito no planeta. Porque com micróbios no suelo e com semillas no suelo temos a fijação dos gases do efeito invernadeiro. E aí sim vamos ver os efeitos da matéria orgânica, a qualidade em azul na vida em suelo e a regulação da qualidade. Isso é a agroecologia indígena campesina. Esse é o compasso da dança cósmica em equilíbrio e harmonia, denominado eucritimia. Hablamos del leite em polvo, del niño y leche en polvo de la tierra, el herbicida. Allá en el pasado, Assurbanipal utilizó en ela falar la tierra para que traer miséria, ódio e peste. Depois, em Cartago, Cipión lo hizo lo mismo. Hoy se hace lo mismo. E o mesmo louco ali lhe colocamos na cara para que vocês percebam. O complexo industrial militar é um império que não se importa que sejamos autistas. Ele quer ganhar muita plata em todos os biomas para ser os únicos, destruindo campesinos, concentrando a terra, envenenando. A resposta está posta. Assim, já há 3 anos, há mais de 1000 escolas campesinas para jovencitos para hacer maíz. E quando o niño vê se o maíz está bueno, ele vai cosechar seus elotes e normalmente ele encontra dentro de um elote algo mais que granos. Encontra uma razão de organização de trabalho, aquela que terminou com a tenda de raja. Nós temos uma tenda de raja gigantesca hoje a destruir. Só se pode destruir ela por meio de educação e formação. Esta niña busca saber como está sua parcela em Oaxaca, México, fazendo uma análise de saúde do suelo. Em pouco tempo, nós recuperamos aqueles que estão envenenados, lo purificamos e avançamos. Estes indígenas brasileiros foram a sua graduação na universidade. E todos esperavam que eles colocaram a beca, aquela roupa negra, aquela gorra, e eles foram vestidos assim. Eles já são universitários. E eles disseram, não, esta roupa de ustedes, nós não nos sirve. Nós queremos agora ser nossas escolas, para poder ir a nossa escola como somos, e não como vocês são. Noam Chomsky, um científico gringo, disse:
única esperanza para la humanidad es restaurar la sabiduría de los pueblos ancestrales para que ella nos haga reconstruir valores y olvidar los precios. Es una foto final quando um obreiro que trabalha em um rastro ou frigorífico, matando gallinas ou cerdos, ele ganha o mesmo trabalhando com produtos agroecológicos indígenas campesinos que quando trabalha com animais envenenados, confinados, aglomerados. Nós devemos analisar que isso está mal. O campesino que corre mais risco trabalhando com venenos, como a berrita, queijo de mascarilla, ele deveria ganhar mais. Então, os que trabalham com matéria-prima intoxicada se expõem mais a risco e ele deveria ganhar muito mais que o outro que corre menos. E você dizia, pero essa é uma contradição? Não, não, não. Contradição é o consumidor pagar mais por aquele que usa menos veneno e o campesino ter que gastar mais dinheiro para poder vendê-lo. Essa é uma contradição. Pero o complexo industrial militar trabalha com inteligência militar. Então, nós deveríamos recomendar que isso ocorrera. Porque se ocorre que el que trabalha com venenos ganha mais, o que vai ocorrer? Nadie vai querer usar venenos. A empresa vai ter que pagar muitíssimo mais. E os campesinos vão quedar contentes porque vão poder produzir mais em el campo. E o que vai ocorrer? Aquele que se expõe ao veneno dentro das fábricas e que se intoxica produzindo flores em Colômbia, ou em México, ou em Brasil, se intoxica produzindo frutas ou produzindo alimentos, vai deixar de se intoxicar. Isto é a realidade em que temos que começar a trabalhar hoje para construir uma nova realidade. Antigamente, quando se morria, se ponia na esteira, em um petate, se arrojava e se enterrava. Nós devemos preparar o petate de loco, o petate de glifosato, o petate de glufosinato e fazer na cueva honda para ponerlo. Então, quedarão contentas as abejitas, as luciérnagas, os pájaros, a vida. E esses são os 3 petates que nós devemos cerrar e poner nas cuevas. E é importante por isso. Hoje, estamos em uma conferência onde decimos que somos maioria. Espiritualmente, o alimento nos eleva em la vida para que luego seremos todos. Gracias.